desses dois espíritos tão grandiosos, que é José e Maria. E eu então preparei, espero que vocês gostem, tá? E antes de tudo a gente precisa entender de que esses dois, a preparação para o nascimento de Jesus, tá? Para que vocês consigam entender que é muito, tá? Foi muito preparado e é muito importante a vinda deles. Então, nós temos, primeiramente, todos os planetas, eles têm o seu Cristo, tá? E o planeta Terra, ele teve dois momentos, pelo menos até na época que foi feito o livro que eu li, dois momentos que foram reunidos todos os Cristos, tá? No planeta Terra, em dois momentos que eles foram todos reunidos para decidirem como fazer uma reunião, tá? Uma reunião de decisão de como fazer. No primeiro momento que isso foi feito, essa reunião, que todos se reuniram, esses espíritos, né? Esses Cristos, foi na formação da Terra. Tá? Então, foi o primeiro momento, então, né? Aí, depois, no segundo momento, foi na vinda, na decisão e a organização da vinda do Cristo à Terra. Para vocês verem a preparação e a importância desse fato. E se a gente for pensar, então, da importância desse fato, né? Olha a preparação do pai e da mãe, né, de Jesus. Aí nós vamos entender que são espíritos, não é qualquer espírito para conseguir, né, ser os pais deles. Quando uma mãe ela está gestando, né, um filho, ela está como se tivesse sido colocado um enxerto, tá, junto com essa mãe nos pensamentos dela, né, e em todo o corpo dela. Você já pensou em Maria, né, para um espírito daquele porte, para que ela conseguisse manter firme essa gestação, tudo, a preparação desse espírito. Então, eu vou falar um pouco de José e depois vou falar de Maria, tá? José, você todos sabem que não tem muito dele, né? Ali no Evangelho não se fala muitas coisas, tem poucos, mas tem alguns. Eu tirei principalmente do livro Levantar e Seguir, tá? De Chico Xavier, e ele fala, tem um capítulo lá, capítulo 6, é José da Galileia. E aí, tá? Ele coloca principalmente, o principal ali é quando José, né, quando soube lá da gestação, né? Quando ali na preparação de tudo, ele queria, né, não sabia o que fazer ali com aquela situação, e aí em sonho, tá? Ele teve uma mensagem do anjo. Para que ele tivesse esse sonho com esse anjo, existe uma mediunidade que a gente chama, que é mediunidade onírica, que é aquela mediunidade onde a pessoa ela consegue ter, né, essas conversas espirituais, tudo lá e saber lembrar. E ele tinha muito disso, tá? E ele teve, e projetado ele isto, eis que o sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. E foi o suficiente, né? Então, esse espírito, né? Então, José da Galileia entendeu a mensagem e recebeu, né? Ele amparou Maria e Cristo. Quando nós pensamos em José, a gente precisa entender de que ele foi, né? Ele serviu a Deus de que forma? Em silêncio. O tempo todo ele serviu. O tempo todo.
quando, né, vamos pensar naquela época lá, quando se pensava, né, uma mulher ter um filho sem um pai, aquele filho ele poderia ser abandonado, poderia ser vendido, né? Então assim, não se tinha essa possibilidade. Precisava que tivesse um pai criando esse filho. E José, o tempo todo, ele esteve ali, ele levava, né? Então, quando teve a época do nascimento, levou para um lado, depois, né, para outro, ele ia o tempo todo seguindo as mensagens que recebia para cuidar deles. Porque ele foi um espírito que ele se anulou totalmente. Ele se anulou para que Maria e muito mais Cristo pudesse aparecer. E aí nós pensamos, né, trazemos, porque o que a gente precisa pensar? São dois arquétipos, tá? De José e de Maria. E esses dois arquétipos é o que nós precisamos ter. E aí nós precisamos entender cada um deles para que nós possamos pensar o que estamos fazendo na nossa vida e o que podemos aprender e melhorar. E com José é exatamente confiar nos desígnios de Deus e agir em silêncio, como Deus age em silêncio o tempo todo conosco. Ele sempre está do nosso lado, agindo com uma coisa, com outra, mas ele age em silêncio. E se nós não pararmos para escutar as mensagens, né, do Cristo, nós nunca conseguimos escutar direito. Porque aí no turbilhão do nosso dia a dia, nós não conseguimos escutar. E muitas vezes nós queremos aparecer, nós queremos fazer, né? E olha José, o tempo todo em silêncio. E ele nunca parou de trabalhar. Ele continuou sendo carpinteiro, mesmo sabendo da grandeza daquele espírito que estava ali. Quando, lá na época, com 12 anos, lá em torno de 12 anos, quando Maria, quando veio Jesus lá com dois criminosos e ela se assustou, né, com aquilo, e aí resolveu então ir lá no templo e pedir para que ele pudesse estudar lá, aprender alguma coisa. E quando ela voltou para casa, Jesus perguntou para ela: mãe, o que queres de mim? Por acaso você não sabe a minha ligação com o Pai? E aí, depois disso, ele foi perante o Pai e pediu para trabalhar de carpinteiro com ele. Você vê que não foi José que colocou para ele: você vai trabalhar como carpinteiro, você vai fazer tal coisa. Ele esperou o momento e o seu filho veio. Por quê? Porque ele precisava desse contato também. Porque a paternidade é isso. A paternidade é você não querer que o seu filho seja aquilo que você quer que ele seja. Ele precisa ser ele. Você precisa aceitar seu filho como ele é. Com José, ele aceitava. E ele não se glorificava com tudo isso. Ele continuava em silêncio, trabalhando. Então, a grande coisa que a gente precisa entender é que José e Maria eram seres integrais. A gente, aqui nesse livro, ele coloca que José é um homem integral, tá? O que é um homem integral? É um homem que tem tudo em equilíbrio, tá? Os sentimentos, a fala, ao que ouve, aquilo que faz, é tudo em equilíbrio.
E a gente vê que os apóstolos mesmo não eram homens integrais, mas José e Maria eram já seres integrais, de uma evolução muito maior, mas que não deixavam de ter todas as suas angústias como pais. E aí nós não sabemos muito sobre ele, tá? Então nós só sabemos de todo esse cuidado, porque ele veio realmente para amparar Maria e o Cristo, né? E aí Maria, eu vou falar de Maria, que é mais coisas de Maria, né? Então assim, Maria, vamos pensar lá então se José teve essa mensagem do anjo, né? Para que ele não deixasse Maria e que ele pudesse amparar ela. Maria, então já a gente vai pensar na questão da polêmica que muitas pessoas colocam, né? Mas Maria era virgem, não era virgem, né? O que era, o que é tudo aquilo? O Espiritismo, então ele coloca que não é a virgindade em si que estava sendo colocado lá e que provavelmente teve sim o ato sexual, porque dentro do Espiritismo todas as leis divinas, tá? Não é para que venha algo sobrenatural, coisas, é tudo dentro daquilo que é necessário e ele precisava passar por tudo. Tá? Então, o que ele coloca como a virgindade, a pureza de Maria, tá? É a pureza espiritual desse ser, tá? E ali, né, quando o anjo Gabriel, ele vem para Maria, tá? Para uma adolescente de 14 anos, olha só a força, tá? Ela tinha 14 anos quando o anjo do Gabriel, ele veio e falou: alegra-te, cheia de graça, tá? O Senhor está contigo. Eu sou daí, né? Ela coloca, ela se ajoelha, né? E coloca: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra ou conforme a sua vontade. Então, olha já a grandeza do Espírito, né? Vamos pensar que vem uma mensagem pra gente, né, com 14 anos ali, falar que a gente está grávida, né, e que a gente vai receber simplesmente um ser, né, de total, vamos dizer assim, importância como Cristo. Ela, né, não se desespera, nada, o que ela coloca? Eis-me a serva do Senhor, né, faça-se em mim conforme a sua vontade. E isso a gente vai ver em todos os momentos da vida de Maria, tá? Na cruz lá, ela pensa nisso também, ela se coloca à disposição e entende tudo o que foi colocado. E ela enfrenta muitas dores, muitas angústias, tá? Quando também, lá quando ele é bebezinho, né? Ela foi lá para Simeão e, né, foi lá no templo e mostrou o bebê para ele, né? E ele falou que, né, ele ia, falou para ela: uma espada transpassará o seu coração. Ele falou lá sobre Jesus e aí falou para ela que uma espada transpassará seu coração. E transpassou, né? Por todo o sofrimento que depois passou. Então, e ela estava ali o tempo todo, junto, dando amor, né? Para todos. Aí, né? Quando ela estava lá, vamos pensar, né? Essa mãe, ela estava lá na crucificação de Jesus, ela estava com o coração dilacerado, vendo todo aquele sofrimento do filho, tudo o que ele estava sentindo, e não tinha nenhum dos discípulos junto, até que João,
o mais novo de todos, chegou até ela e colocou sua mão no seu ombro. Nesse momento, quando ele coloca a sua mão no seu ombro, eles se abraçam, né? E olham para Jesus, e um dos soldados ele lança, né? Perto do coração, fura Jesus. E mesmo assim, naquele sofrimento todo, né? Jesus ele olha para Maria e fala: mãe, eis aí o seu filho. E aí olha para João e fala: filho, eis aí a sua mãe. E quando, né, ele coloca tudo isso, Maria já entende que ela seria a mãe de toda a humanidade, que é esse amor que ele queria que ela passasse. Mesmo com aquela dor imensa de um filho ali sendo torturado, porque era tortura tudo aquilo que ele estava passando. Ela estava ali, vendo tudo e sofrendo. Mas mesmo ali, naquele momento, ela lembra das palavras que ela proferiu. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Quando ela lembra isso, tá? Ela consegue entender tudo que ela precisa passar e principalmente de que se a alegria é para os céus, tá? Ela precisa aceitar. Ela precisa aceitar tudo. E é confiar em Deus, confiar na sua misericórdia, confiar naquilo que muitas vezes nós não conseguimos aceitar na nossa vida, porque a gente quer que seja sempre do nosso jeito, conforme as nossas vontades, mas os desígnios de Deus muitas vezes não tem nada a ver com a nossa vontade. Porque Deus quer muito mais de nós do que essas pequenas coisas que nós fazemos, do que a questão financeira, do que as coisas que nós construímos. Ele quer que nós possamos ser seres integrais, que nós possamos um dia comungar com todo aquele amor celestial, porque Ele nos ama imensamente e por isso toda essa programação. E muitas vezes nós queremos entender os desígnios de Deus pensando que tem que ser algo grandioso as nossas missões, e às vezes a nossa missão maior é ser pai e ser mãe. É cuidar dos corações que nós temos ao nosso lado, é amar as pessoas que estão conosco. E muitas vezes nós não conseguimos nem isso, né? Nem as pessoas que nós convivemos. Então, a gente quer muito, mas a gente esquece do que ele pregou o tempo todo. E quando, tá? A gente pensa lá nas bodas de Canaã, quando faltou o vinho na festa de bodas, Jair Maria pede para Jesus e ela fala daí para os escravos: façai tudo quanto ele vos disser. Isso serve para nós. Quando nós estamos no nosso desespero, nas nossas angústias, o que Maria fala para nós, né? Como naquilo do Chico, que Chico estava num desespero muito grande, e aí ele pediu que Emmanuel trouxesse
trouxesse uma mensagem de Maria para ele, né, para tirar essa angústia. E passou um tempo, ele trouxe. E aí a mensagem era o que ela fazia, né, depois. Ela falava sempre para todos que passavam na sua casa, né, falava, isso também passa. E o que quer dizer isso também passa? Que tudo aquilo que não é o que Jesus prega, passa. Tudo passa. Porque quando nós pensarmos, fazei tudo quanto eles vos disser, quando nós estamos na nossa angústia, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus está pedindo. Então, o que a gente precisa lembrar, né? Quando nós estamos nessa angústia, no sofrimento, no desamparo, na solidão, nós precisamos pensar o que Jesus quer de nós. Nós estamos fazendo aquilo que Ele prega? E lembrando sempre que mesmo quando nós não fazemos o que Ele prega, Ele continua nos amando. Porque Ele sabe, como foi na mensagem, né, que nós somos crianças espirituais ainda. E por isso que Ele tem tanta paciência conosco. Porque Ele é um Pai amoroso, é um Pai que ama, não é um Pai punitivo, não é um Pai que pune os filhos. Ele ama, simplesmente ama. E aí nós precisamos pensar sempre, isso também passa. E Chico, inclusive, escreveu grande, né, e colou lá para que ele lesse sempre. Isso também passa. E é algo que a gente precisa sempre lembrar, que todos os sofrimentos passam. Graças a Deus que passa, né? E aí, depois do Calvário, depois da crucificação, aí passou um tempo, Maria ficou ainda com seus familiares ali, mas ainda naquele sofrimento, naquela angústia. E até que João, então, veio buscá-la, porque ele não tinha uma casa, não tinha nada, então ele estava em uma outra cidade e ele ganhou de um cristão uma choupana, em cima do morro, né, da cidade. E aí ele levou Maria com ele. E lá, né, as pessoas começaram a saber que a mãe de Jesus estava lá e ela, né, passavam os peregrinos por lá, porque era longe da cidade, passavam, buscavam o consolo dessa mãe, até que um dia um dos leprosos que passou por lá, né, falou para ela que ela era a Mãe Santíssima, que é a mãe de todos nós. E isso aí ficou para todos, e ela é realmente a mãe de todos nós, a mãe amorosa que ampara todos os filhos. E ela começou a atender todas essas pessoas, a falar da infância de Jesus. Ela fazia o que a gente faz aqui, que é o atendimento fraterno, só que com uma capacidade muito maior, né, do que a nossa, de acalentar o coração das pessoas. Então, todas as pessoas que passavam, ela ajudava, ela cuidava das feridas, mesmo com o coração, né, com toda aquela saudade do Cristo, né, com aquela solidão, porque João, né, no começo ele estava mais ali junto, mas ele tinha na cidade, que era perto, mas ele tinha na cidade, então ele pregava às vezes até de madrugada lá, então assim ela ficou muito sozinha e cuidando de todos esses que passavam por ali. E se coloca que ela viveu em torno de 20 a 30 anos depois da morte
do Cristo. E certo dia, passando por ali, né, um dos mendigos que estavam passando por ali, e ela foi, né, cuidar dele, e ele fala, né, minha mãe querida, né, e começou a falar sobre a vida espiritual, né, e ela começou a estranhar, porque ela se sentia muito tranquila, muito assim, bem com aquela pessoa, né, e é a primeira vez em todos esses anos que alguém, né, cuidava dela. Porque até então era ela sempre que amparava todos os corações que passavam. E naquele momento ela se sentiu amparada, cuidada, e de repente ela olha para as mãos e ela viu as chagas de Jesus. E aí ela pega, né, em todas as, aonde nos pés, na barriga, aqui perto do coração, e fala: filho, o que fizeram com você? E aí ele abraça, ela, né, ele se ajoelha também, e aí fala que veio buscá-la, né, porque o meu pai quer que você seja a rainha dos anjos. A mãe amorosa que vai cuidar de todos os sofredores. E aí, ela, logo depois, ela foi encontrada, né? Veio João, foi chamado João no outro dia, e aí ela acabou falecendo, desencarnando. E aí, os anjos, eles vieram todos para levá-la, né? E olha a grandeza desse espírito. Eles pedem o que ela quer, né? Para onde ela quer ir. E aí ela, né, não pede, eu quero ir com Jesus, que eu tô com saudade dele, né? Ela pede para ela ir lá em Roma, tá? Lá naquela cidade onde que estava sendo colocados os cristãos no circo, né? Para serem dilacerados, para serem comidos pelos leões. E ela queria ajudar aqueles filhos amados que estavam lá. E aí eles levam, né? Levam ela até lá. E aí ela chega naquelas celas, né? Onde eles estavam um dia anterior àquele dia fatídico lá, né? Então, e aí ela vê e ela abraça todos os filhos, ela fica do lado, ela cuida. E aí nisso, né, ela quer rogar ao pai para que tire eles dali, que eles não sofram, e ela lembra que não é assim que o pai age. Que o pai, ele age, né, de outra forma, e que tudo está da forma que precisa estar. E aí ela chega uma jovem que está ali, porque ali estão mulheres e crianças principalmente, tá? Estão todos ali, os cristãos. E aí ela chega no ouvido dessa jovem e fala para ela: cante, cantemos, minha filha, aprendamos a converter nossas dores na terra em alegrias para o céu. E ela começa a cantar. E aí o cântico dela, né? De repente tá todas aquelas centenas de pessoas também cantando. E aí que inicia os cânticos cristãos. Por quê? Para que a gente possa alegrar os nossos corações. E que nas maiores dores que nós passamos, cantemos. Para que Deus possa nos dar força para enfrentar aquilo que precisamos passar.